Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuamos os nossos estudos sobre o Evangelho na Epístola de Paulo aos Romanos. Na nossa última aula, nós começamos o versículo 17 do capítulo de número 1 da Epístola de Paulo aos Romanos, onde lemos: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que nós vimos no nosso último estudo? Nós fizemos uma análise da justiça de Deus, aquela condição aceitável para o retorno, para a reconciliação do pecador. Fizemos inclusive uma análise em Gênesis capítulo número 3, que é justamente o momento do primeiro registro da humanidade na pessoa de Adão e de Eva, após o pecado, e de como que começam ali a surgir os sintomas que vão se tornar os sintomas de toda uma humanidade afastada de Deus. Inclusive, pretendo trabalhar muito ainda este capítulo de Gênesis, os grandes problemas emocionais da humanidade baseados ali nos primeiros sintomas, logo após o pecado de Adão e Eva. Pois bem, o ser humano se afastou, o ser humano se desligou de Deus. E agora ocorreu aquele problema sério, que Deus não tem comunhão com o pecador. Como então esse pecador vai voltar, vai se reaproximar, vai viver novamente em comunhão com Deus? Foi isso que nós começamos a ver sobre essa justiça de Deus, que o apóstolo Paulo fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Começamos também a fazer uma análise de como Adão e Eva começaram a viver após o pecado e fizemos uma introdução à vida de Martim Lutero, a qual vamos continuar hoje. Então é importante, se você não assistiu à última aula, reveja ela, está no YouTube, no meu canal. Temos a playlist Romanos, temos desde o capítulo 1, versículo 1, até o nosso último estudo, a parte 1, do versículo 17, hoje com a graça de Deus. Vamos concluir na parte 2, esse versículo 17. Vamos dar continuidade então hoje. Se você não assistiu, assista, para que você consiga compreender este estudo. Nós terminamos falando no nosso último estudo sobre a justificação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Esta justiça que custou a vida do Filho de Deus se colocar no lugar do pecador, sofrer o castigo do pecador, sofrer a punição do pecador, para que o pecador, por meio de Jesus Cristo, pudesse ter o perdão de Deus. Isso é a justificação. A justificação é a nossa fé naquele que passou na pele tudo aquilo que nós deveríamos passar. Então, essa justiça de Deus, ela se revela na pessoa do Senhor Jesus Cristo a todo aquele que nele crer, em Jesus. É a única forma do ser humano pecador se reaproximar de Deus. Não existe outra. Por mais que a religião tente criar outra forma, e são tantas as formas, ou para se reaproximar de Deus, ou para viver bem, uma vida feliz, são tantas as formas que a religião cria, mas não passa de esforço humano, que para Deus não serve para nada. Por exemplo, imagine uma pessoa que perceba que está em falha com o Criador, está em falha com Deus, e tente então, através das boas obras, resolver esse problema.
fazer o bem para o próximo. Afinal de contas, o próximo é a sua imagem, a sua semelhança, e, portanto, fazer bem a ele é sinônimo de fazer bem a Deus. Ou seja, um pagamento. Ele está, então, fazendo um pagamento pela consciência que agora tem de que está em falha com Deus. E tenta, então, nas boas obras, corrigir essa falha. Deus não aceita isso. Deus espera, sim, que todos nós façamos o bem ao próximo, mas não para obter dele qualquer recompensa. Não para oferecer a ele qualquer pagamento. O bem que Deus espera que nós façamos ao próximo é aquele bem como consequência de uma vida em que somos aprovados por meio de Jesus Cristo. Somos justificados. Aí sim, caso contrário, não há qualquer possibilidade. Então essa justiça de Deus de que nós terminamos falando e estamos continuando hoje, é justamente isso, a condição favorável, a condição aceitável para que o ser humano, pecador, possa se reaproximar de um Deus santo. Há aqueles que vão dizer que não há necessidade disso. Vão buscar na filosofia, vão buscar em tantas outras formas, uma maneira de viver como se não tivesse cometido mal algum a ninguém. E que aquela história que Deus não existe, que Deus, ele não... Enfim, tantas acusações contra Deus. Na verdade, essas pessoas não se arrependem dos seus pecados. Não se arrependeram dos seus pecados. O Evangelho deve continuar sendo pregado a elas, para que elas tenham consciência de que elas estão rejeitando a salvação eterna delas. Elas estão rejeitando a possibilidade de morar eternamente com Deus. E elas vão se arrepender no dia em que estiverem diante de Jesus. Então a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé. Se revela pela fé. Aqueles que a fé não entra no coração. Esse mistério, porque a fé é um dom de Deus, mas não penetra em alguns corações. A teologia vai dizer que alguns vão dizer que ela só vai penetrar no coração dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus para a salvação. Outra ala da teologia vai dizer que ela não entra porque o ser humano tem a capacidade de permitir que entre ou que não entre, de rejeitar ou de aceitar. Na verdade, eu nem estou muito preocupado em fazer essa análise hoje, porque o que importa hoje é, há aqueles que esta fé não entra no coração, essa justiça então não se revela. E o que vai então acontecer? Eles vão continuar vivendo alienados de Deus, eles vão continuar vivendo sem Deus, sem essa justiça de Deus atribuída a eles. E, consequentemente, vão viver uma vida em uma condição reprovados por Deus. E essa reprovação, se não for corrigida durante essa vida, não poderá ser corrigida após a morte. Porque depois que nós morrermos, nós estaremos diante de Deus. Ou para ouvir, entra, ou para ouvir, afaste-se. Ou para ouvirmos, entra servo bom e fiel no gozo do seu Senhor, ou afasta-te de mim. O Senhor Jesus foi muito claro em relação a isso. A justificação, então, é tanto um ato judicial quanto soberano de Deus. É um ato judicial porque todos os seres humanos são culpados e são condenados. Eu vou ilustrar isso um pouco hoje. Todos pecaram contra Deus. Todos são culpados e diante do tribunal divino, todos condenados. Mas a justificação é também um ato soberano de Deus, porque assim como ele pode condenar, ele pode também inocentar. E as bases para a condenação ou a inocência, vamos tentar trabalhar um pouco aqui hoje. Esse não é um vídeo sobre justificação. Quando nós analisamos na teologia sistemática a justificação, são páginas e páginas. Eu quero tentar trabalhar um pouco essa justiça de Deus, da qual a justificação faz parte, mas como nós estamos analisando a Epístola aos Romanos, e nós vamos entrar ainda especificamente nas doutrinas da redenção e da justificação,
quando chegarmos lá eu trabalho um pouco mais as bases dela. A justificação é algo mais que um simples perdão, porém abrange o perdão dos pecados. A justificação não é somente perdão, mas ela abrange. A justificação é como nós vemos em Romanos capítulo 5, versículos 1, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Essa paz que excede todo o entendimento. Essa paz, e já que ela excede todo o entendimento, a paz que o justificado tem, qual é? Eu pequei, eu não merecia salvação, Jesus me aceitou e realmente me deu uma nova vida. E eu não sei como que ele pôde fazer isso por mim, mas ele fez. Agora eu sou verdadeiramente feliz. Essa é a verdadeira justificação. Ela produz essa paz que excede todo o entendimento. Porque todo salvo, ele sabe que não merecia ser salvo. A salvação foi um presente de Deus. Foi um dom de Deus, uma maravilha de Deus, que ele não merecia. Assim como eu não mereço. Então, como que nós podemos cantar alegremente na presença de Deus? Quando nós percebemos o que Ele fez por nós, sem que nós venhamos a merecer. Deus não justifica os pecadores apenas pelo seu próprio bom agrado, mas por causa da justiça de Cristo. Deus não revela a sua justiça porque Ele quer revelar a todas as pessoas, mas por causa do que Cristo fez. Veja o que diz Romanos capítulo 3, versículo 24, caso você queira acompanhar junto comigo, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso responde então aquelas perguntas que geralmente se levantam contra Deus. Se Deus é bom, por que não salva todas as pessoas? Se Deus é bom, por que não atribui a sua bondade a todas as pessoas? E tantas pessoas continuam vivendo uma vida cheia do reflexo do pecado. Por quê? Simplesmente porque não creem em Jesus Cristo. Nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se alguém não crê em Cristo, esse alguém não crê no Pai, não crê no Espírito Santo. A Trindade trabalha junto. Ela não se separa em momento nenhum. O Pai quer a salvação de todos? Quer. Vai dar a salvação a todos? Não. Vai dar o seu Espírito a todos? Não. Porque somente aqueles que creem em Jesus Cristo terão. Então, somente quem crê em Jesus Cristo será verdadeiramente feliz. Somente quem crê em Jesus Cristo voltará à casa do Pai. Se você assistiu os vídeos anteriores, nós usamos essa ilustração de voltar à casa do Pai com base naquela passagem do filho pródigo. Somente quem crê em Jesus Cristo desfruta hoje da presença real e verdadeira de Deus. Quem não crê em Jesus Cristo vai continuar à margem de Deus até morrer. E aí, por fim, vai vir o triste fim, que é a separação eterna de Deus. Então a redenção, a justificação, ela só ocorre por meio de Jesus Cristo. Deus não salva ninguém à margem do seu Filho. Por isso que não adianta tentar realizar boas obras sem Jesus Cristo. É uma tentativa inútil. A não ser que você não esteja nem aí com salvação, você não se preocupa com isso e quer fazer boas obras. Tudo bem, aí você vai e faça. Mas não espere receber qualquer recompensa de Deus por qualquer esforço seu. Porque sem Jesus Cristo, nada do que você faz vale alguma coisa para Deus. Em Jesus Cristo, com o coração cheio da graça de Deus, aí sim, Deus recebe todas as suas boas obras como um aroma agradável, porque a nossa salvação, ela aconteceu justamente para que nós venhamos a glorificar a Deus através das nossas boas obras, através de uma vida de salvos em Cristo Jesus. Essa justiça de Deus, de que o apóstolo Paulo trata no versículo 17,
E é sempre interessante nós lembrarmos que o apóstolo Paulo foi quem mais tratou dessa justiça de Deus. Você não vai encontrar Pedro tratando muito sobre isso, nem João e nem nenhum outro escritor do Novo Testamento. Essa revelação da justiça do Pai na pessoa do Filho foi dada ao apóstolo Paulo. Foi ele quem recebeu essas revelações de Cristo para nos transmitir. Então ele fala sempre dessa justiça de Deus. Essa justiça de Deus trata da cobertura divina sobre o pecado humano, de uma forma extraordinária, que ninguém poderia fazer, jamais fazer. Veja o exemplo e entenda o caso. Quando uma pessoa reconhece que é pecador e que necessita da misericórdia de Deus, além de ser perdoado, aos olhos de Deus, é como se ele jamais tivesse pecado. Se você pensar no sistema penal, você já vai ver que isso é inédito. Vou ler de novo. Quando uma pessoa reconhece que é pecador e que necessita da misericórdia de Deus, além de ser perdoado, aos olhos de Deus é como se ele jamais tivesse pecado. Para ilustrar o que é a justificação, imagine 2 prisioneiros cumprindo pena em um presídio de segurança máxima. Depois de cumprirem 20 anos de suas sentenças, um deles é perdoado e libertado da prisão, mas terá sempre que carregar o estigma de seu passado, o que pode limitar sua vida e seu lugar na sociedade, onde será discriminado até para conseguir um trabalho que garanta sua sobrevivência. E isso acontece sempre. A pessoa paga a pena dos seus delitos, mas vive sempre com o rótulo de ex-prisioneiro. Não consegue trabalho e tantas coisas que ele fica privado. Outra coisa bem diferente acontece com um outro condenado. Num leito de morte, um outro criminoso confessa ter cometido o crime pelo qual ele foi sentenciado e cumpriu os 20 anos de prisão. Depois de comprovadas as declarações do verdadeiro criminoso, você acha que aquele condenado precisa ser perdoado? Como a justiça pode perdoar alguém por algo que ele não cometeu? O que acontece com ele é que a justiça o declara inocente, como quem nunca cometeu aquele crime, pelo qual sofreu 20 anos na prisão, e retira qualquer condenação de sua ficha criminal. Essa pessoa poderá viver na sociedade como uma pessoa inocente, sem acusação. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo fala nessa carta. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mais ou menos isso. Paulo afirma que Deus pode declarar um homem justificado, mas tem uma diferença muito grande. Deus pode declarar um homem justificado, não porque ele seja inocente. Ele pode declarar justificado quem é culpado. Deus pode perdoar quem é culpado. Coisa que a justiça não pode fazer. Eu e você somos culpados. Somos pecadores. E Deus pode nos perdoar e nos declarar justos, perdoados, apagar todos os nossos pecados, mesmo tendo sido nós pecadores. Isso é que excede o nosso entendimento. É isso que nós não conseguimos compreender. Mas é isso que Deus faz. Ele declara perdão a quem é culpado e declara como se essa culpa não existisse mais. Simplesmente não existisse mais. Eu costumo sempre dizer que se Deus perdoar um pecado seu e você não esquecer esse perdão e depois você pedir perdão de novo, Deus iria estar assim, mas do que ele está falando? De que pecado que ele estava? Eu não me lembro desse pecado. Seria mais ou menos isso. Deus declara justificado um homem que verdadeiramente é pecado quando ele crê em Jesus Cristo e quando ele pede perdão dos seus pecados. E essa capacidade que Deus dá ao ser humano de se arrepender, de pedir perdão, isso começa um processo de libertação do ser humano da sua prisão. O ser humano ele é um escravo do pecado. Ele é um escravo de Satanás. O pecado o aprisiona. Ele vive numa prisão
que muitas vezes é uma prisão interior, uma prisão dos seus sentimentos, das suas emoções, a culpa de tantas coisas que ele traz, de tantas coisas que fizeram com ele, de tantas coisas que ele fez, aquela questão da ação versus reação. Tantas pessoas vivem com trauma de coisas que fizeram para ele, coisas más que fizeram para ele, mas ele vive culpando aquela pessoa pela vida que agora ele vive. Então, quer dizer, realmente houve uma ação, mas e a reação? Então, esse perdão de Deus para o pecador, ele vai libertá-lo dessa prisão, vai levá-lo a uma nova vida, onde ele pode viver uma vida feliz. Ele vive com a declaração de inocente, quando na verdade ele era culpado. Deus o perdoa de todos os seus pecados. O nosso sistema penal não pode fazer isso. Apenas Deus pode e faz, em razão da morte vicária de Jesus naquela cruz, por todo pecador que se arrepende. O sistema penal não pode declarar inocente uma pessoa que cumpriu uma pena. Ele declara que a pessoa cumpriu a pena, não precisa ir preso mais. Mas inocente não. Ele é culpado e pagou a culpa. Agora, no nosso caso, nós somos culpados, mas quem pagou a culpa foi Jesus Cristo. Para que nós tivéssemos uma vida feliz, para que nós fôssemos libertos dessa prisão do pecado. É isso que o apóstolo Paulo declara quando ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. A justiça que Deus aplicou não em nós, aplicou no seu Filho. Porque, meus irmãos, se Deus fosse aplicar a sua justiça em nós, que somos os culpados, Jesus não teve culpa nenhuma, Deus iria nos exterminar. Se Deus fosse aplicar a sua justiça em nós, não restaria um para ser salvo na face da terra. Mas entenda isso, Deus ama o ser humano. Deus ama o pecador. O pecado não, Deus não ama. Mas o pecador Deus ama. Desde que Adão pecou e começou a se afastar de Deus, Deus começou a se reaproximar dele. Quando você lê Gênesis e percebe Deus chegando no jardim, e Adão já não está disponível para Deus como estava antes. Ele já está vivendo a culpa do pecado. Ele já está se escondendo de Deus. Ele já está inventando as boas obras. Ele já está inventando tudo aquilo que a religião faz. E Deus não o vê. O que Deus pergunta? Adão, onde estás? Eu sempre fiz uma pergunta quando eu falo sobre isso. Como que Deus, onipotente, onisciente, onipresente, pode fazer uma pergunta como essa? Onde estás? É mais ou menos a mesma coisa que Jesus perguntou para um paralítico: queres ficar curado? Ora, como que pode Jesus perguntar para um paralítico se ele quer ficar curado? Claro que ele quer! Exclamação. Agora vamos lá. Claro que ele quer? Interrogação. E se ele não quisesse ficar curado? E se ele quisesse só ficar lamentando? E se ele quisesse só ficar chorando sobre os seus problemas? É mais ou menos a mesma coisa que Deus perguntou para Adão: onde estás? Não é que Deus não soubesse onde ele estava. Não é que Deus não fosse capaz de ver escondido. A questão é que Deus queria causar em Adão uma reflexão. Onde você está? Já que na minha presença você não está. Então, Deus já deu o primeiro passo para reaproximar Adão. E deu o primeiro passo para reaproximar eu e você. Nós. E esse passo, essa reaproximação acontece através da pessoa do Senhor Jesus. Somente em Jesus nós podemos nos reaproximar de Deus. E é essa reaproximação que nos fará viver uma vida santa, uma vida feliz, uma vida como Deus projetou que nós vivêssemos. Você sempre viverá de uma das duas formas.
da forma como Deus quer ou da forma como Deus não quer. Vivendo da forma como Deus quer, você será verdadeiramente feliz. Vivendo da forma como Deus não quer, você vai ficar aí buscando a felicidade e vendo-a fugir de você. É mais ou menos por aí. A essa altura, a pergunta é: como Deus pode mostrar misericórdia sem comprometer sua santidade e justiça? Porque, se nós formos analisar o que foi que Deus fez, parece que Deus comprometeu a santidade e a justiça dele, declarando inocente um culpado. Mas na verdade não foi o que Deus fez, porque alguém pagou pela culpa desse que será agora declarado inocente, por meio do amor. Jesus Cristo fez isso. E ele abrange a toda a humanidade o benefício da sua vida de obediência. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito isso na Epístola aos Romanos, dizendo que a transgressão de Adão levou o pecado a todos, mas a obediência de Jesus Cristo levou salvação a todos. Então, imagine, por exemplo, o caso de um juiz. Nos Estados Unidos é muito comum a pessoa ir presa se ela levar uma multa, por exemplo, de trânsito e não pagar. Imagine um juiz condenando então uma pessoa, porque ela deve, porque ela cometeu a infração, ela deve aquela multa. E depois que sentencia a pessoa fala que não pode pagar, ele sentencia a prisão e a pessoa apela. Mas, senhor juiz, eu tenho filhos, eu tenho crianças para quem eu preciso alimentar, o senhor não pode me colocar na prisão, como minha família vai viver? Imagine esse juiz se sensibilizando com esse apelo da pessoa. Ele não pode agora pegar e falar, tá bom, deixa para lá. Ele tem dever para com o Estado. Ele tem o que seria, nas palavras de Deus, esse dever para com a sua santidade. Então ele não pode simplesmente impedir que a pessoa pague ou permitir que a pessoa não pague. Mas ele se sensibilizou com aquele pedido. Então ele pega, ele mesmo paga a multa e depois de pagar a multa, então liberta a pessoa. Ele foi ao mesmo tempo justo e foi ao mesmo tempo amoroso. Ou melhor, ao mesmo tempo amoroso e ao mesmo tempo justo. Foi isso que Deus fez em Cristo por nós. Deus foi justo, puniu. O Filho de Deus, Jesus Cristo, foi punido por causa dos nossos pecados. Mas o tempo todo Deus demonstrou amor. Amor àqueles que dele se afastaram. Continua demonstrando esse amor. Continua revelando o Evangelho para que a pessoa creia em Jesus e volte. O dia que Deus condenar alguém a viver eternamente longe dele, Deus não terá um pingo de satisfação nisso. Porque o tempo todo o que Deus quis foi reaproximar o pecador de si. O tempo todo. Este foi quem não quis se reaproximar de Deus. Deus sempre foi amoroso e justo. Ele não deixou os nossos pecados impunes. Mas quem foi punido não foi nós. Foi o seu Filho, foi Jesus Cristo. O momento mais angustiante de Jesus não foi quando ele começou a sofrer aquelas chibatadas, quando ele começou a sofrer todo tipo de desprezo da humanidade. O momento mais doloroso foi quando pela primeira vez ele tentou falar com seu pai e não conseguiu. E então ele expressou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquelas horas de trevas, em que houve trevas sobre a humanidade, em que os nossos pecados todos estavam sendo lançados sobre Jesus, o Pai então deixou de ter comunhão com ele, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Até que tudo se cumprisse, até que o Senhor recuperasse a sua vida pelo poder do Espírito Santo e voltasse a ter a eterna comunhão com o Pai, para então se apresentar diante dele e ser o nosso advogado. Isso é a justiça de Deus que o apóstolo Paulo diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A morte é a eterna condenação.
e a justa punição pelos nossos pecados. Deus nos poupou desta punição, dando o seu único filho para morrer por nós. Deus, em outras palavras, não deixou que nós conquistássemos aquilo que a nossa vida merecia. Ele nos poupou de uma condenação eterna. Isso é o que nós merecíamos, somente isso e nada mais. Aliás, toda pessoa salva, ela sabe em seu interior que Deus... Aliás, ela sabe em seu interior que ela não merecia esse amor de Deus. Essa é uma das características que marcam uma pessoa verdadeiramente salva. Deus interviu em meu favor. Temos algum comentário ou pergunta? Tem uma pergunta da Sueli. Uma pessoa que se diz cristão pode cometer pecado imperdoável? Pecado imperdoável, a Bíblia fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. No contexto em que a Bíblia fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, como esse não tendo perdão, nós precisamos ver o contexto. É o único pecado realmente que não tem perdão na Bíblia. Porque todo pecado tem perdão. Deus puniu o pecado completamente na vida do seu filho, de forma que não há o que a humanidade possa fazer que não tenha sido punido na pessoa do Senhor Jesus, e se caso a pessoa em Jesus creia. Porém, a Bíblia fala da blasfêmia contra o Espírito como esse não tendo perdão. O contexto é muito claro. O Senhor Jesus Cristo realizava milagres e os fariseus e os religiosos diziam que aquilo era operação de Satanás na vida dele. Então atribuíam a Satanás aquilo que na verdade era o que o Senhor, era o que Deus estava fazendo, e o tempo todo com a unção do Espírito Santo na vida dele. Então hoje, quem continua não crendo em Jesus, continua não crendo no Pai e continua não crendo no Espírito Santo. Essa é que é a blasfêmia contra o Espírito. Blasfema contra o Espírito quem blasfema contra o Pai e quem blasfema contra o Filho. Quem blasfema contra o Filho, blasfema contra o Pai e contra o Espírito. A minha concepção desse pecado sem perdão, então, se resume a não crer na obra de Jesus Cristo, que é a obra que traz perdão dos pecados. Essa é a minha compreensão. Ela é bem simples, mas dentro do contexto é aquela que eu vejo. Não crer em Jesus Cristo não tem perdão, porque se o perdão vem por meio dele, como que vai ter perdão sem ele? Algo mais? Se a irmã quiser aí perguntar de novo sobre isso, se entendeu, fique à vontade, irmã. Ele, Jesus, suportou o castigo do terrível peso do pecado, sofrendo voluntariamente a morte, para os que confessam sua culpa e creem, sejam nele livres do castigo divino. Então isso vem até entra em questão com a pergunta que já foi feita antes pela irmã. Jesus suportou o castigo terrível do nosso pecado, de forma que não haja nada que nós venhamos a fazer que Jesus não possa perdoar. O nosso pecado, na classificação que nós fazemos aqui na terra, né, no nosso meio, nós costumamos realmente classificar em pecados graves, pecados não tão graves. Lembre-se de que para Deus não existe isso. A mentira, o matar, estão todos incluídos nos 10 mandamentos para não fazer. Então o que acontece? Jesus pode nos perdoar de todos os nossos pecados e perdoa de todos os nossos pecados. Quando nós entendemos isso adequadamente, como nós precisamos entender, este amor de Deus, este perdão concedido na pessoa do seu Filho, essa é a justiça de Deus que foi aplicada no seu Filho, no Filho de Deus, e que agora se manifesta ao nosso favor. Isso nos ajuda, inclusive, a se perdoar, porque muitas vezes nós não temos a capacidade de nos perdoar, muito menos perdoar o nosso próximo,
porque na verdade nós não vivemos no nosso interior esse perdão de Deus. Diga. O Leandro fez uma pergunta. Mas o fato de punir alguém que não merece, isso por si só já não é injusto? Bem, a pergunta do irmão é: o fato de punir alguém que não merece, isso por si só não é injusto? Na nossa classificação humana seria. Como que Deus pode punir o seu filho que não cometeu pecado algum para nos poupar? Bem, se Deus não fizesse isso, Leandro, nós não teríamos perdão. Eu até imagino a conversa que o pai teve com o filho, onde então o pai diz ao filho: meu filho, você vai ter que se oferecer. Você terá que ser o cordeiro, o substituto do cordeiro que eu vou sacrificar para perdoar Adão. E o filho se prontificando por amor a isso. Eu não consigo perceber o Senhor Jesus obrigado a isso. Eu consigo perceber o Senhor Jesus prontificando-se a isso, para que então o amor de Deus pudesse se revelar aos nossos corações, curar os nossos males, curar os nossos traumas, nos dar felicidade. Então eu não consigo olhar sobre a ótica divina como uma injustiça, mas sim como um amor muito grande por mim, por você e por todos. Deus nos ama tanto, mas tanto que puniu o seu Filho em nosso favor. O Filho nos ama tanto que permitiu a punição em si por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma vida feliz. E somente assim nós podemos ter, se nós crermos nisso, uma vida feliz. Alguém nos ama de verdade. E o dia que nós conseguirmos internalizar esse amor, o que significa isso? O dia que esse amor não ficar só aqui, na mente, o dia que ele entrar no nosso coração, ele vai entrar lá fundo nas nossas emoções, nos nossos traumas e vai começar a curar. Será o bálsamo de Gileade, que vai começar a curar, que vai começar a desconstruir o nosso sofrimento para torná-lo em felicidade. Que bom que o Pai cometeu aquilo que aos nossos olhos humanos seria uma injustiça, mas que aos olhos dele, junto, em acordo com o seu Filho, era a única solução para reaproximar aqueles que se distanciaram e agora estão vivendo uma vida infeliz, porque longe de Deus só existe infelicidade. O Pai resolveu reaproximá-los para torná-los felizes novamente. Espero ter conseguido responder a pergunta do irmão, mas se porventura tem uma tréplica aí, faça-o por favor. Temos um advogado junto a Deus, que é o Senhor Jesus, o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Cristo se tornou o nosso advogado junto a Deus. Se tornou aquele que pode nos defender e oferecer algo a Deus que satisfaça plenamente a justiça divina, seu sacrifício pelo pecador. O sacrifício de Cristo oferece tudo o que Deus precisa para nos perdoar, porque toda a punição que nós merecemos já foi realizada na pessoa do Senhor Jesus. Isso que o irmão até perguntou, não seria uma injustiça? Tudo isso já foi. Jesus pagou voluntariamente pelos nossos pecados, para se tornar agora o nosso sumo sacerdote, como explica a Epístola aos Hebreus. Lembro sempre que eu tenho um comentário completo da Epístola aos Hebreus no meu canal do YouTube. Se você quer compreender mais sobre essa obra do sumo sacerdote, assista os vídeos. Ele agora está entre nós e Deus, e não há pecado que ele não possa perdoar, desde que nós creiamos nele. Se nós cremos nele, isso também responde um pouco à pergunta da irmã, se nós cremos nele, Jesus, não há pecado que ele não possa perdoar. A questão é quem não crê nele, e esse tem um pecado que não pode ser perdoado porque não crê nele. Mas se você crê em Jesus Cristo, não há pecado que ele não possa perdoar, porque na cruz ele pagou
cada centavo da dívida, e a dívida que existia contra nós, Deus eliminou. O apóstolo Paulo trata isso na Epístola aos Colossenses. Rasgou a cédula, a promissória, rasgou. O que o Pai fez não foi dar mais prazo para nós pagarmos. O que o Pai fez foi perdoar. Essa que é a parábola do credor incompassivo de Mateus capítulo 18. Aquele homem, o que ele queria, já que ele foi condenado a pagar uma dívida, o que ele queria era um prazo a mais para pagar. Não queria ser vendido como escravo, queria mais um prazo. Me dê um prazo, Senhor, eu vou te pagar. Aquele senhor ficou tão comovido no seu interior que decidiu perdoar uma dívida enorme, acho que é 10 mil talentos, se não me falha a memória, sendo que nas 5 regiões de Israel, Idumeia, Galileia, Judéia, havia 5 regiões que, se nós juntarmos o imposto que Roma cobrava o ano todo, dava 800 denários. Aquele homem devia 10 mil, era uma dívida impagável, assim como os nossos pecados são impagáveis. E então, aquele senhor perdoou toda a sua dívida. Mas quando ele vai e se encontra com alguém que lhe deve tão pouco, ele espanca a pessoa, manda para a prisão, porque ele queria receber. Então, esse perdão de Deus, às vezes, não entra no coração da pessoa, assim como o perdão daquele senhor não entrou no coração daquele homem. E com isso acaba não se manifestando ao próximo. Jesus quer nos perdoar uma dívida impagável. Deus quer, por causa de Jesus, perdoar uma dívida impagável. Para que então nós venhamos não a viver como quem sai por aí espancando quem nos deve, mas sim refletindo este amor na vida de outras pessoas. Deus quer curar os nossos traumas, as nossas emoções frustradas. Deus quer tratar aquilo que nos traz infelicidade, para que então nós não venhamos a sermos disseminadores de ódio por aí, mas sim disseminadores de paz, de alegria e de amor. Como Martinho Lutero vivia? Lembra que no estudo passado eu introduzi então um pouco da vida dele? Um homem atormentado, um homem religioso, um homem que fazia tudo o que a religião mandava fazer, e mesmo assim era um homem que não tinha paz consigo mesmo. Se afligia, batia em si mesmo para tentar resolver o problema de seus pecados. Martinho Lutero não vivia bem, não vivia uma vida feliz. Até que ele leu este versículo de Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então ele passou a perceber que ele vivia uma vida nas obras, tentando ele fazer alguma coisa por Deus, quando na verdade ele deveria viver pela fé em Jesus Cristo. Martinho Lutero mudou a sua concepção, mudou a sua vida e conduziu a Igreja de Cristo a uma reforma. Séculos depois, houve outro homem tão importante quanto para a história da Igreja, chamado João Wesley, outro atormentado, não tanto quanto Lutero, mas um homem que... O que eu preciso falar dele? Voltou da Geórgia, Estados Unidos, para a Inglaterra, dizendo: eu tenho uma bela religião de verão. Alguém que queria catequizar, evangelizar os índios, mas que escreveu depois: mas quem, ó quem, se converterá a mim? Então alguém que tentava trabalhar para Deus, mas não conseguia. Um dia, João Wesley foi a uma reunião na rua Aldersgate contra sua vontade, e enquanto o prefácio de Lutero, a Epístola de Romanos, era lido precisamente sobre este versículo, ele se converteu verdadeiramente a Deus, enquanto ouvia somente o comentário, o prefácio à Epístola de Romanos, neste versículo de Romanos 1,17. Então, a nossa vida. Mas o Evangelho só vai transformar a nossa vida
se nós realmente internalizarmos essa justiça de Deus, essa vida de fé em fé dentro do nosso coração. E não vivermos mais como religiosos, mas realmente buscar a assistência do Espírito Santo diariamente, porque Ele é quem nos ajuda nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, porque senão nós vamos viver uma vida. A religião não muda a vida de ninguém. A religião faz com que a pessoa viva atormentada. E é assim que Lutero vivia e deixou de viver porque percebeu que a vida cristã é uma vida pela fé no Filho de Deus. Lutero passou a discutir os aspectos da fé e da moralidade com a Igreja Católica. Por quê? Por causa daquela questão que se ensinava que evangelho é ser bom pai, boa mãe, não fumar, não beber, não mentir. Evangelho não é isso. Pregação não pode ser assim, focada no que você tem que deixar de fazer. Isso. Então, quer dizer, o problema da pessoa é que ela fuma e bebe, então se ela parar de beber e de fumar, tá tudo certo. Evangelho é que a pessoa não é um bom pai, então se ele se tornar um bom pai, tá tudo certo. O que é isso? O evangelho muda a vida das pessoas para que então é assim, ela seja um bom pai, boa mãe, mas na verdade vai mudar tudo. Não vai mudar só uma característica, não vai mudar só a casca, vai mudar por dentro. O evangelho deve nos transformar por dentro. E isso realmente não é uma coisa fácil. Alguns são transformados mais rapidamente, outros menos. Eu nem ouso tentar discutir aqui as razões pelas quais, na vida de alguns, o evangelho causa uma mudança rápida e na vida de outros causa uma mudança lenta. Eu nem ouso entrar nos detalhes sobre isso. Mas uma coisa é certa, o evangelho nos muda de dentro para fora. O evangelho não trata superficialidade. O evangelho trata lá dentro, o interior, a totalidade da vida, de forma a nos permitir ser cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para nós. O Evangelho é uma nova vida. Ele é diferente da lei, que só diz o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. O Evangelho é uma vida pela fé em Jesus Cristo, que nos leva a cumprir a lei com vontade, com desejo, salvos por Jesus Cristo. O Evangelho é uma nova vida, nos torna novas criaturas, para vivermos glorificando a Deus o Pai. Com isso nós conseguimos concluir esse versículo 17. No nosso próximo estudo nós continuamos a partir do versículo 18. E fica então isso para a nossa vida. Eu vou ler novamente o versículo 17. Visto que a justiça de Deus, aquela que Deus realizou no seu Filho, em nosso favor, se revela no Evangelho, de fé em fé, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Se você não consegue ver isso na sua vida, o efeito disso na sua vida, essa nova vida se aplicando a você, clame a Deus, dobre os seus joelhos, peça para Deus te mostrar essa verdade. Porque Deus quer curar você, Deus quer te dar uma nova vida, Deus quer te fazer feliz, quer curar as suas emoções, quer trabalhar dentro de você. Deus quer te tornar um filho dele. Deus quer que você viva essa vida pela fé. Então, se você não consegue, simplesmente não consegue viver assim, peça para que Deus te mostre o que está faltando. Clame pela assistência do Espírito Santo, porque com certeza isso é o que Deus quer fazer na sua vida, porque isso Ele quer fazer na vida de todos os filhos dele. Deus abençoe sua vida. Logo mais esse vídeo estará no YouTube. Você que me assiste pelo YouTube, nós estamos transmitindo esse estudo de Romanos ao vivo. E depois do estudo eu tenho postado ele no YouTube. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a ser mais visto no YouTube, para que outras pessoas possam também estudar, ter esse estudo,
para que então essa vida pela fé se torne a vida dos filhos de Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais. E que Deus nos ajude a viver essa vida, como diz o apóstolo Paulo, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Deus abençoe. E até o próximo estudo.